Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. E em seguida, nós estaremos lendo o mesmo livro no capítulo 4. Então depois você só vai virar a folha, se for o caso no seu. E nós iremos ler Mateus, no capítulo 4, versículo 12. Então o primeiro é Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E depois Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17. Amém? Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se tiver alguém do teu lado que não tiver uma Bíblia, se achegue. Se tiver alguém com dificuldade, ajude. Diz assim a palavra do nosso mestre em Mateus capítulo 2, capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Leia o versículo 2 todos juntos. Se a sua versão for diferente, leia do telão. 1, 2, 3. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 4, do versículo 12 ao 17. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estava assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ler o versículo 17 todos juntos? 1, 2, 3. Desde então começou Jesus e dizer: feche os teus olhos, peça ao Senhor para falar com você. Queremos te adorar pela adoração, pelo louvor e por tudo que tem sido ministrado. Tu sabe que nada tenho e nada sou, e nós não viemos aqui para ouvir aquilo que o homem tem para nós. Nós viemos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes aquilo que Deus tem para as nossas vidas não é aquilo que a princípio pode agradar o nosso coração. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando a palavra ela gera tristeza para gerar vida. E nós queremos ser cheios de vida, da vida de Deus, da vida conforme a palavra do Senhor. Nós repreendemos todo o mal e te pedimos: nos faça compreender e entender a cada dia mais a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Poder assentar, amém. Aplauda o Senhor com a sua melhor palma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz questão de ler 2 capítulos distintos, e os dois estão falando sobre o início do ministério, tanto de João Batista como de Jesus Cristo. João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Ele começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele tem, juntamente com Jesus, algo em comum. O início do ministério se inicia com as mesmas palavras. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Se os dois começam os seus ministérios falando a mesma coisa, isso quer dizer que, em outras palavras, para viver o melhor de Deus, para viver o reino de Deus, para desfrutar aquilo que Deus tem para a nossa vida, para desfrutar aquilo que Deus enviou do céu para nos dar vida e vida em abundância, primeiro tem que haver Vire para o seu irmão e fala: você precisa se arrepender. Nós estamos a semana toda orando a respeito disso, desde o domingo para o segunda de madrugada. Eu quero crer que a maioria ou todos de nós colocamos o despertador às 3 horas para orar, todos os dias das 8 às 9. Durante a semana que se passou, nós estávamos aqui orando. Quero acreditar que muitos de nós jejuaram, e todo esse clamor tinha um único propósito. Nós pedimos o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do erro, que venha trazer sobre nós esta consciência do quanto nós temos errado e o quanto nós precisamos arrepender de verdade. Só o Espírito Santo tem poder de nos convencer. Agora, eu te pergunto, o que é arrepender? O que significa de verdade se arrepender? Porque nós estamos clamando por arrependimento, mas se nós não sabemos o que é se arrepender, fica difícil, não? Eu não quero tomar muito tempo. Hoje nós temos uma comemoração dos pais, mas antes de eu dizer para vocês o que é um verdadeiro arrependimento, eu queria te dizer o que não é arrependimento. Porque muitas pessoas acham que estão se arrependendo, mas estão equivocadas. O que não é arrependimento? Arrependimento não é reconhecimento do erro. Eu vou repetir. Arrependimento não é reconhecer que errou. Tem muitas pessoas que pensam que porque ele reconhece o seu erro, porque ele reconhece a sua falha, e até diante de Deus, ele tem para ele que ele foi justificado, e com isso ele foi perdoado. Mas o fato de reconhecer que erramos não quer dizer que nós nos arrependemos. E eu te provo isso na Bíblia. Quando você vai lá em Êxodo, você vai ver Faraó chamando desesperado Moisés. E por que ele chamava Moisés? Porque estava caindo sobre ele um julgamento de Deus. As pragas estavam sendo manifestadas no Egito, porque Faraó estava desobedecendo a ordem de Deus. E a ordem de Deus era para que o povo fosse até o deserto adorar o Deus Todo-Poderoso com tudo que eles tinham. Devido à desobediência, Deus enviava as pragas, e aí Faraó chamava desesperadamente Moisés, e quando Moisés se aproximava, ele dizia assim: ó, pequei contra o Senhor. Peça o teu Deus que retire de nós essa praga. Só que esse reconhecimento e até esse arrependimento, porque ele dizia que se tirasse a praga daquele momento, então ele iria cumprir o que Deus queria. Era só até a praga acabar. Quando a praga acabava, novamente ele desobedecia a Deus. Você vai em 1 Samuel, você vai ver a história de Saul, um homem que recebeu de Deus um privilégio muito grande. Ele foi o primeiro rei de Israel. Deus o escolheu, mesmo ele sendo pequeno, a sua tribo sendo pequena, Deus o escolhe e coloca ele como rei, e como rei ele tinha uma obrigação: obedecer os preceitos de Deus e conduzir o povo debaixo da vontade de Deus. Mas quem lê a Bíblia vai concordar comigo e sabe que em todo o tempo Saul desobedece a Deus. E toda vez que Saul desobedece a Deus,
o profeta Samuel chegava e chamava a atenção de Saul. Em uma dessas vezes, Deus tinha ordenado para Saul para que ele vencesse os inimigos e destruísse tudo. Repete comigo, tudo. Tudo. Todas as pessoas, todos os inimigos, todos os animais. Ele vai com o exército, vence o exército inimigo, e quando ele volta, Samuel já vai de encontro a ele. E Samuel pergunta para ele: e aí, como é que foi? Obedecestes a ordem do Senhor? Sim, obedeci. Samuel diz: e esse barulho de sino de animal? E esse barulho? Que animais são esses? Aí Saul diz: é porque nós decidimos pegar os animais e trazer para sacrificar ao Senhor. E aí vem a palavra de Deus através de Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. Chegou o momento que Saul ficou reconhecendo a sua falha, mas não houve arrependimento, que Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando? Eu tenho rejeitado Saul. Eu tenho escolhido para mim um homem segundo os meus preceitos, um homem segundo o meu coração. Vocês estão entendendo qual a diferença de reconhecer o erro e de se arrepender? Sim ou não? Sim ou não? No texto que nós lemos de Mateus, capítulo 3, no versículo 10, nós vemos acontecendo a mesma coisa. Deus levanta João Batista começa a pregoar dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E a pregação de João Batista tem tanto impacto na vida das pessoas que elas decidem se batizar. E o que era o batismo? O batismo era uma confirmação diante dos homens que eles entenderam a mensagem, estavam se entregando à mensagem. Porque isso é batismo. E as pessoas iam se batizar, e João Batista batizando, mas no meio desse povo começou a vir uns religiosos, os fariseus, para se batizar. Só que eles vieram se batizar, mas era mais um rito para mostrar para as pessoas que estavam obedecendo a ordem de Deus do que algo verdadeiro do seu coração. Sabe o que João Batista diz? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aí vem a resposta do que é arrependimento. Ele continua dizendo: produzir frutos de arrependimento. O que é se arrepender? Eu entendo que é arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele produz frutos. Frutos visíveis, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Arrependimento é o segredo de sermos cheios de Deus e da presença de Deus. Presta atenção: antes de um grande avivamento, se precede a arrependimento. Tem alguém que quer avivamento na sua vida e ser cheio do Espírito Santo de Deus? Para isso tem que haver arrependimento. Você vai lá em Joel. Quando Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito, ele fala: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. E começa a profetizar aquilo que vai acontecer. Nós lemos aquele texto, nos alegramos e damos glória a Deus e ficamos esperando. Deus derrama a promessa, mas nós esquecemos do contexto. E versículos antes de cumprir de Joel proferir essa palavra, você vai ver lá, tem que haver arrependimento, frutos de arrependimento. E Joel começa a dizer: jejuai, orai, chorai, chorai. E ele continua dizendo assim, não rasgue somente as suas vestes, mas rasgue o seu coração. Sabe o que Joel estava falando? De uma prática religiosa que estava acontecendo em Israel há muito tempo. Houve um tempo que o povo pecou, errou diante do Senhor,
Senhor. E para demonstrar o verdadeiro arrependimento que tinha no coração deles, as pessoas rasgavam as suas vestes e pegavam pó e jogavam sobre as suas cabeças. Era algo verdadeiro. Mas com o passar do tempo, o povo continuou praticando a mesma coisa, mas sem verdade. Eles rasgavam uma veste, mas não havia verdadeiramente um coração quebrantado diante do Senhor. E Joel falou assim, para que o Espírito Santo seja derramado sobre vós, é necessário rasgar o teu coração na presença do Senhor. Isso quer dizer, para de ato religioso, para de prática sem sentido, para de ritual sem verdade. Porque muitas vezes nós praticamos coisas que são rituais, que se tornaram rituais, não é a verdade do coração. E Deus está preocupado com o nosso coração, se aquilo que nós temos feito na presença dEle é de verdade. Se nós temos vindo para este lugar de todo o coração, se nós temos adorado de todo o coração, se nós temos nos arrependido de todo o coração, Deus olha para o teu coração. Nós enganamos as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Não podemos enganar a Deus. E aí tem que haver o quê? Fala com teu irmão, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Você precisa gerar frutos de arrependimento. Frutos que mostrem que você realmente mudou. Eu só queria aqui rapidinho falar sobre 2 frutos de arrependimento. Primeiro fruto de arrependimento: nós precisamos confessar verdadeiramente. Nós precisamos verdadeiramente reconhecer e confessar. Repete comigo. O segredo para viver o arrependimento verdadeiro é uma confissão verdadeira. E o que é uma confissão verdadeira? Para ilustrar essa verdade, eu queria tocar no assunto de quem eu já até comentei sobre ele, sobre Davi, o maior rei de Israel, o único homem na Bíblia que teve o privilégio de Deus falar: um homem segundo o meu coração. Um rei que foi tirado de trás das malhadas do oculto. De longe ninguém via, mas lá ele adorava o Senhor, e o Senhor o levantou poderosamente e colocou ele como rei. Um homem que Deus deu vitória a ele contra Saul, que queria matá-lo. E não só isso, contra todos que conspiraram para impedir que ele fosse levantado. Mas quando Deus quer levantar, ninguém impede. Quando Deus quer colocar numa posição, ninguém pode impedir. E Deus coloca Davi na posição, e Davi se torna o rei, primeiro de Jerusalém, de toda Israel, de todo o povo. Mas chegou um dia que Davi decidiu, sabe o quê? Dar um tempo. Chegou um dia que Davi falou assim, não estou afim de cumprir meu ministério, não. Eu não estou afim, eu estou meio, indisposto. Eu não quero cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. Alguém conhece algum crente assim? Eu vou dar um tempo, pastor. Vou dar um tempo. Porque não sei, eu quero dar um tempo. Esse tempo que Davi deu fez com que ele ficasse no palácio e o povo fosse para a guerra. Mas a ordem era Davi guiar o povo para a guerra. Então Davi fica lá. E quando você dá um tempo, e quando você deixa de fazer aquilo que Deus te mandou fazer, sabe o que acontece? Você abre uma brecha para Satanás na sua vida. Você abre uma brecha para o pecado na sua vida. Porque enquanto Davi está lá no palácio, dando um tempo, descansando, porque o descanso nosso não é aqui na terra, o nosso descanso é lá no céu. O texto diz que ele está andando no palácio, e nós conhecemos a história. Ele vê uma mulher, Batseba, ele se interessa pela mulher, ele passa a saber quem é essa mulher. Presta atenção, ele pergunta quem é a mulher, e fica sabendo que a mulher era a mulher de Urias, um soldado dele. Ele
vai, mesmo sabendo que a mulher era casada, chama a mulher, se deita com ela e depois manda a mulher para casa. Nós conhecemos a história. O que acontece? A mulher fica... Vocês é gente de Bíblia, gente. A mulher fica... Quando a mulher fica grávida, Davi fica preocupado, porque o pecado ia ser revelado. Então Davi tem uma ideia. Eu vou chamar o marido dela, e quando ele vier, eu vou mandar ele ir deitar com a mulher, na sua casa, e dormir na sua casa. Urias chega e Davi faz de conta que quer saber do que está acontecendo lá na guerra, mas na verdade ele tinha outro propósito. E aí ele diz assim, ó, tá bom, obrigado por ter me avisado, agora vai descansar com a tua mulher, vai dormir. Porque Davi pensou, ele vai dormir com ela, certamente eles vão se relacionar, e quando ela aparecer grávida, o filho é dele. Mas Urias era tão fiel que o texto diz que quando ele sai para fora, em vez de ele ir lá dormir com a sua mulher, ele fica lá na porta do palácio. E chega a notícia para Davi, Urias está na porta do palácio. Ele chama Urias e fala, Urias, por que você não foi descansar, Urias? Por que você não foi para casa, Urias? Eu nunca vou para casa descansar enquanto Israel está em guerra, enquanto o meu rei está em guerra. O homem era fiel, o homem era fiel. E aí Davi fala, então tá bom, você não vai, peraí um instantinho, vou escrever uma carta aqui. Ele escreve uma carta, e na carta está lá assim, ó, pega Urias, a carta era para o chefe do exército, pega Urias, coloca ele no pior lugar da guerra, e vai retirando, para que ele morra. Davi pega a carta, sela com um selo real, porque ninguém podia abrir, só o destinatário, e Urias leva na mão a sua sentença de morte. E quando chega lá, entrega para o chefe do exército. O chefe do exército lê, obedece, coloca Urias no pior lugar da guerra, vai se afastando e Urias e outros morrem. A notícia chega para Davi. Quando a notícia chega para Davi, Davi só espera um pouquinho do luto acabar e chama a mulher Batseba para dentro de sua casa e casa com ela. E fica numa boa. Agora presta atenção. Quanto tempo Davi ficou com essa mulher antes de Deus ir tratar com ele? Porque quando a gente lê o texto, parece que as coisas acontecem uma atrás da outra. No mínimo foram 9 meses. Porque desde a gestão até o nascimento, quando o profeta Natan vai falar com Davi, a criança já havia nascido. Então foi 9 meses debaixo de um pecado não confessado. E mesmo debaixo desse pecado não confessado, Deus permite Davi permanecer na posição de rei. E aqui eu aprendo algo. O fato de Deus deixar alguém em erro na posição não quer dizer que Deus não vai tratar com ele. Sabe qual que é o questionamento de muitas pessoas? Como pode? Eu fiquei sabendo que fulano está errando, que fulano errou, e ele continua na posição, ele continua pastor ainda, ele está adulterando e continua no púlpito, ele está roubando e continua no púlpito. Que Deus é esse? O fato dele estar lá não quer dizer que Deus não vai tratar com ele, mas a Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Tenha certeza, Deus está avisando, como Deus está avisando para mim e está avisando para você. Conserta o teu altar. Agora não pense você que no tempo que Davi ficou naquela situação, ele ficou tranquilo no pecado. Porque você vai lá no Salmo 32, você vai ver o estado que Davi estava. Ele diz: enquanto eu não confessava o meu pecado, a minha alma era afligida, o meu coração era afligido, a minha alma doía, os meus ossos se consumiram. Preste atenção. Triste de quem é aquele que serve a Deus e principalmente faz algo na presença do Senhor e está debaixo de pecado, sem arrependimento e sem confissão. Ele pode até aparentar aqui felicidade e alegria,
Ele pode até aqui aparentar uma falsa espiritualidade, porque eu posso pular aqui, eu posso falar em línguas aqui, mas Deus conhece o meu coração e o teu coração. E Ele sabe que muitas vezes, é como eu preguei ontem à noite na vigília, é uma lata que faz barulho, mas está vazia de Deus. É uma lata que impressiona muita gente, mas Deus está olhando e está oca por dentro. Por quê? Porque tem que haver conserto no altar de Deus. Tem que haver conserto diante do Senhor. Porque antes, irmão, nós aprontávamos. Eu falo de mim, eu acredito que é recíproco com vocês. A gente aprontava, tomava manguaça, dá 1,51, traía, brigava, e uns até roubavam, e a consciência não pesava, nem ligava. Chegava em casa, parece que nada aconteceu. Mas quando começou a habitar a luz dentro de nós, quando o Espírito Santo foi derramado dentro de nós, o Espírito nos incomoda. O Espírito começa a falar: não é isso que eu tenho para a tua vida, não é isso que você foi chamado. Você foi chamado para a santidade, você foi chamado para viver o melhor de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida, começa a aparecer essa luzinha vermelha. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Quando você apronta, irmão, parece que é uma coisa. Você acaba de aprontar, alguma coisa vem e fala assim: você está errado. O ruim é que muitas pessoas endurecem o coração para o Espírito e não ligam. Mas eu glorifico ao Senhor, porque tem ainda pessoas que querem ter intimidade com o Espírito, não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, não quer desonrar a palavra de Deus, aleluia, mas quer viver o melhor. Davi diz isso: teu coração se consumiu. Quer te dar um recado: se essa é a tua situação, você precisa se arrepender de verdade. Porque está chegando a hora que Deus vai tratar com cada um de nós. Ele pode vir agora para a tua vida. E a melhor coisa é estar com a vida no altar todos os dias. Porque tem muita gente que diz: eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu conserto a minha vida, amanhã eu melhoro, amanhã eu vou me tornar um crente melhor. Mas o amanhã nunca vai chegar. E aí, se acontecer hoje a tua morte ou a minha, nós vamos estar diante de Deus. Davi está lá, mesmo sendo consumido, mesmo se entristecendo e mesmo estando na posição, Davi está reinando e não está ligando. E nós conhecemos a história. Deus envia Natan. Natan conta uma história. Natan vira para o rei e diz assim: rei, tinha um homem que tinha numa cidade que tinha uma ovelha só, enquanto o outro na mesma cidade tinha um monte de ovelha. Esse que tinha um monte de ovelha recebeu uma visita. E quando ele recebe a visita, em vez dele matar uma das suas muitas ovelhas, ele pega a ovelha daquele que só tinha uma. Antes que o profeta terminasse de falar, Davi disse: digno de morte é esse homem. Quando Davi fala isso, Natan olha para ele e fala assim: Davi, esse homem é você, Davi. O Senhor te levantou como rei, o Senhor te deu vitória contra Saul, o Senhor tem prosperado a tua vida. E se você necessitasse de alguma coisa a mais, o Senhor ia dar para você. Mas você cometeu um pecado terrível. Nessa hora, Davi nos ensina o que é um confessar verdadeiro. Ele diz assim, ó: pequei contra o Senhor. Você vai no Salmo 51, Davi diz assim, ó: contra ti somente pequei, e fiz ao que os teus olhos eram mal. É mal. E por que eu estou dizendo verdadeiro arrependimento? Porque Davi entendeu que ele não pecou somente contra pessoas, mas ele cometeu no mínimo 3 pecados diretos contra Deus. A Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi cobiçou.
A Bíblia diz: não adulterará. Davi adulterou. O mandamento de Deus: não matarás. Davi matou. E ele diz: eu pequei contra ti, Senhor. E Davi fez aquilo que ele deveria fazer, que é contrário do que muitos fazem, e que acaba se tornando uma falsa confissão. Nós nos justificamos diante de Deus pelos nossos pecados. Nós até falamos: Senhor, eu pequei. Mas às vezes pensamos e até falamos: mas também, Senhor, eu xinguei ela porque você ouviu o que ela fez. Não é não? Não, Senhor, eu briguei. Mas você viu, Senhor, eu briguei por quê? Porque ela se levantou contra mim, Senhor. E eu sou besta de levar? Eu não. Já viu aquela expressão? Eu sou crente, mas não sou? Aí você sabe, né? Eu sou crente, mas não sou? Não pensa ela que vai, ou ele que vai fazer alguma coisa, que eu peço um minutinho para dizer eu vai e meto o tapa na orelha. Já ouviu? É só 5 minutos, eu dou um tapa. Tá pensando que eu sou crente, mas não sou besta. Eu já ouvi muitos falando isso. É engraçado porque o diabo não precisa nem de 5 minutos. Com 1 minuto ele destrói a sua vida. Com 1 minuto ele arrebenta com a tua vida. Com esse minuto que você fala assim, ó, é 1 minuto porque eu não sou besta, você comete algo terrível, vai parar numa prisão, sem entender que nós temos que vigiar em todo o tempo. Você não tem que ser crente só de vez em quando, você tem que ser crente em todo o tempo. Em todo lugar. Davi confessa: eu pequei, eu errei. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Para de querer se justificar pelos teus erros, culpando o outro, culpando o pastor, culpando o teu líder, culpando fulano, culpando o Bertano. Sabe por quê? Porque mesmo que esse Bertano, fulano, seja quem for, fez algo contra você, você só pecou porque você está cheio de si e vazio de Deus. Está cheio da tua vontade e vazia da vontade de Deus. Porque quando nós estamos cheios da vontade de Deus, nós não somos influenciados, nós influenciamos para o bem. Nós influenciamos para a verdade. Lembra que eu te falei? O copo está aqui. Eu sempre gosto de fazer essa ilustração. O copo está cheio de quê? Se eu sacudir, o que vai cair? Porque está cheio de... E de que você está cheio? Pergunta para o seu irmão: de que você está cheio? Quando esbarra alguém em você, o que cai? Quando pisa no teu calo, o que exala? Eu tenho certeza que você... Glória a Deus. Eu imagino que você... Eu vou orar por ele. Não é isso não, gente? Se não é, você está errado. Porque a Bíblia diz: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Se você não tem exalado Cristo, se você não tem exalado aquilo que Cristo ordena, precisa arrependimento de verdade. Precisa realmente reconhecer que você não está cheio de Deus como deveria estar cheio de Deus. O problema é que nós não estamos cheios de Deus. Temos a consciência que não estamos cheios de Deus e não estamos nem aí para mudar esse quadro. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura uma igreja adornada, cheia de alegria de servir ao Senhor e buscar a sua presença. Tem noiva que deseja Cristo, tem noiva que deseja ser cheio dele. É isso que Deus está procurando. Não adianta vir para a igreja e não mudar de vida, irmão. Não adianta vir para os cultos e achar que vir para os cultos as coisas vão mudar. Se você não mudou, como o Evangelho diz que você tem que mudar, arrependei-vos é a palavra do Senhor para viver o reino de Deus. Arrependei-vos e mudai. Porque às vezes a gente vem para a igreja e acha que isso está bem. E aí, como eu digo muitas vezes, e achamos que somos melhores do que os que não vêm. E eu já vi uma expressão e eu concordo em alguns aspectos. Tem pessoas que não são crentes, mas têm um caráter muito melhor do que muito crente que está dentro da igreja.
dizer algo. Aqui é lugar de doente, porque o médico dos médicos está aqui para nos sarar. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para o doente, aleluia. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, não adianta chegar no hospital, sentar no hospital e não querer ser consultado pelo Senhor médico. Não adianta entrar no hospital sabendo que está doente. Chega no hospital, igual eu conheço uns machos grandes, não é aqui não, é outros, que corre de uma agulha. Conhece? Uns homens barbados que treme por causa de uma agulha. Não quer tomar injeção e não entende que é quando o remédio é aplicado que há cura. Eu estou fazendo uma alegoria para uma coisa muito importante. Muito importante. Não adianta você estar aqui correndo o tratamento de Deus. Não adianta você estar aqui e tentar desvincular o que Deus está falando para você. É por isso que o Espírito Santo só está mandando eu dar a palavra abençoada para vocês. Vocês já notaram? Não adianta, porque tem gente que está correndo do tratamento. Tem gente que está ouvindo e não está colocando em prática. Mas o pastor prega a mesma coisa. Muda as suas atitudes, que eu vou mudar a palavra que vai vir do céu para a tua vida. Mas enquanto não haver mudança, Deus está dizendo: conserta o teu altar, conserta a tua vida, conserta o teu altar, diz o Senhor. Pode aplaudir a Ele, que Ele é santo, Ele é fiel. Conserta o teu altar. Davi entendeu o seu pecado. Davi não colocou culpa em ninguém, e ele confessou o seu pecado. Então, o primeiro fruto de um verdadeiro arrependimento se chama verdadeira confissão. É chegar diante de Deus. Não precisa orar bonito, porque tem gente que não sei orar. Não, porque eu não oro como o pastor ora. Eu não oro como o obreiro ora. Nossa, Senhor Deus Todo-Poderoso, incomparável, fiel, justo, me coloco diante. Ora aqui que está no teu coração. Fala com Ele, porque Ele é teu amigo, Ele está do teu lado. Ele não está preocupado com palavras bonitas, Ele está preocupado com a sinceridade do teu coração. Quando você é sincero de coração, Ele lá do céu está ouvindo. Não é só aqui dentro da igreja, não, no teu quarto, no teu trabalho. Quantas vezes eu de ônibus comecei a falar com o Senhor e eu senti a presença dEle, porque aonde vós estiver, o Espírito também vai estar, o teu Deus também vai estar. Ele disse: eu nunca vou abandonar vocês, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você. Para de pensar que é só aqui que Deus está com você, ou que só aqui que Deus está falando com você. Ele quer falar com você aonde você estiver. Só basta você se voltar para Ele. Se volta para Ele. Segundo fruto, para encerrar, de um verdadeiro arrependimento, é quando há mudança de atitude. Se eu disser que me arrependi e continuar com a mesma prática, isso é uma mentira. No mínimo eu tenho que lutar contra ela. No mínimo eu tenho que esmurrar o meu corpo, como Paulo diz. Eu tenho que mortificar minha carne de alguma maneira, mas lutar todos os dias e dizer: eu quero morrer para mim e eu quero viver para Ele. Aí eu queria ilustrar através da história de Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas, você vai ver Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um judeu e era publicano. E um certo dia Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade. E quando ele fica sabendo que Jesus estava passando, gera nele um grande desejo, o desejo de ver Jesus. Tem alguém que quer ver Jesus? Amém. Poucas. Tem alguém que quer ver Jesus? Amém. Agora, eu já fiz essa pergunta: o que fez Zaqueu ir ver Jesus? O que fez Zaqueu desejar ver Jesus? Você já parou para pensar? O que faz um homem até se humilhar? Por que eu digo humilhar? Porque a Bíblia diz que para ver Jesus ele teve que subir numa figueira. Brava, né? Se você for ver essa brava que tinha espinho. Porque às vezes para você se aproximar do mestre, você sempre vai achar dificuldades. Mas o que fez esse homem subir? A roupa daqueles homens naquela época não era calça assim não.
A roupa daquela época era o que, irmãos? Então eu subi. Mulher, você já subiu numa árvore de saia? Já tentou subir numa árvore de vestido? Imagina a dificuldade de subir, além da vergonha que vai aparecer para quem está embaixo. Então, ele não se preocupa com uma vergonha. Ele não se preocupa com o que vão dizer, porque as roupas dele era roupa chique, era roupa fina. A Bíblia diz que Zaqueu era rico, e quem é rico geralmente não usa roupa simples. Sim ou não? Claro que tem uns que são simples mesmo tendo dinheiro, mas a maioria, Armani e outras aí que eu não sei. Ele não se preocupa com nada. Agora, por que ele quis ver Jesus? Sabe por quê? Porque Zaqueu era um homem triste. Zaqueu era um homem desprezado. Zaqueu era uma vergonha para sua família. Porque o texto diz que ele era publicano. Sabe o que é publicano? Cobrador de imposto. Quem gosta daquele que cobra o imposto de você, dá um glória a Deus. Quem gosta daquele que tira o que você tem de uma forma até indigna? Já olhou os países de primeiro mundo? O carro dos Estados Unidos é muito mais barato que o carro daqui. E o povo de lá tem muito mais dinheiro do que nós que temos aqui. E por quê? Por causa do imposto. Tem muita gente que não tem muitas coisas porque o imposto é pesado. Agora, se a gente não gosta de quem cobra imposto, né? Agora imagina aquele que cobra imposto é da sua família. Porque os romanos cobravam imposto injusto. Zaqueu, judeu, trabalhava para os romanos cobrando imposto dos seus irmãos. Sabe o que eu fico imaginando Zaqueu? Entrando numa quitanda e as pessoas olhando e cochichando. Olha o ladrão aí, ó. Não é assim que a gente faz quando certos políticos aparecem? Não é assim que a gente faz quando tem aquela propaganda para começar? Ainda mais se a gente sabe do passado. E a gente fica, como uma pessoa tem uma vergonha na cara de falar uma coisa dessa? O passado dele condena ele, mas ele está dizendo que não. Então era isso que Zaqueu andando nas ruas, e as pessoas olhando e cochichando. Olha o ladrão aí, ó. Olha a vergonha aí, ó. Olha aquele que traiu o seu povo e hoje está trabalhando para o nosso inimigo. Sabe o que eu fico imaginando? A tristeza de Zaqueu no seu coração, lembrando da mãe e do pai. Porque era uma vergonha para a família. E ele se entristecia por envergonhar a sua família. Então o que levou Zaqueu a ver Jesus? Ele queria uma mudança, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo boas vestes, mesmo tendo a melhor casa que tinha. Existia uma tristeza no coração, porque dinheiro, veste boa e toda a condição não preenche o vazio do coração. Só Jesus pode preencher o vazio do coração. Dinheiro nenhum compra alegria, meu irmão. Dinheiro nenhum compra paz. Mas maravilha é ter o príncipe da paz na nossa vida. Você passa pelos mesmos problemas que os outros passam. Você passa pelas mesmas dificuldades que os outros passam. Mas a cada dia você sente a graça de Deus dizendo: levanta, marcha, vai em direção à tua vitória, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu vou suprir, eu vou abrir as portas, eu vou fazer o impossível. E isso te dá graça para continuar. As pessoas dizem: não vai conseguir. E Deus diz: você vai conseguir, porque tu és o meu melhor. E eu sei a capacidade que tem a tua vida, porque eu te formei, eu te gerei. Então abre um parênteses. Acredita naquilo que Deus fala para você. Para de ficar preocupado com o que as pessoas falam ao seu respeito. Para de buscar a aprovação dos outros. O problema muitas vezes é que nós ficamos buscando a aprovação dos outros. E quando a gente busca a aprovação dos outros, você sempre vai se decepcionar, porque nem Jesus agradou todo mundo. Se eu pegar aqui e começar a fazer uma entrevista: irmão, você gostou da pregação? Ô irmão, você gostou da pregação? Porque tem gente que é assim. E aí, como é que foi o louvor? Como é que eu cantei? Alguém já ouviu isso aí? Ou é só eu? Ainda bem que essa igreja que vocês vão é diferente. Como é que eu cantei?
rasei, não? Porque tem igreja que é a disputa, né? As irmãs cantam, o povo dá glória. Os jovens vão cantar, a igreja dá mais glória. Aí os jovens entre si, nosso foi melhor, o fogo desceu. Estou te falando de coisa que existe em igreja. Nosso foi. Nossa, o culto azul dos homens matou o nosso. Você acredita que eu vi isso? O culto azul dos homens quebrou o nosso das mulheres. Isso é sentimento que gera discórdia, competição. Ninguém está aqui para competir. Nós estamos aqui para adorar a Ele. O meu melhor pode não ser o seu melhor, mas se é o meu melhor, Deus recebe. Porque tem gente que canta lindo, firula, afinado, voz de anjo, mas Deus não toca e não recebe. Enquanto tem uns que cantam que ninguém fala, meu Deus, esse cara nem pro banheiro serve para cantar. Mas quando ele canta, ele está dando o melhor. Deus lá do céu está recebendo a adoração. E as pessoas são tocadas pela glória de Deus. As pessoas são impactadas pela presença de Deus. Porque Deus, Ele vê o nosso coração. Quando Zaqueu sobe, ele fica esperando Jesus passar. E eu glorifico ao Senhor. Porque Zaqueu tinha tudo como eu disse, mas nenhum amigo compreendia Zaqueu e nem podia ajudar Zaqueu. Presta atenção. Zaqueu não subiu na árvore, e quando Jesus passou, ele ficou ele não ficou assim, ó, sacudindo a árvore para ver se Jesus olhava. Ele só subiu porque havia um desejo no coração dele. Isso quer dizer que o que ninguém vê, Deus vê. Porque Jesus viu a sede do coração daquele homem. Quando Jesus passa, a sede, o desejo de mudança de vida, o desejo de viver o melhor, atrai o mestre que quer mudar a vida de qualquer um. E Jesus olha para cima. Ele para a comitiva. Porque Jesus para tudo para ter comunhão com aquele que quer ter comunhão com Ele. Jesus para a festa, Jesus para tudo, só para ter intimidade com aquele que quer ter intimidade com Ele. Tem alguém que quer ter intimidade com Jesus? Ele vai parar tudo só para sentar do teu lado e falar contigo os segredos que Ele tem para a tua vida. Aleluia. E Ele diz: Zaqueu, chama pelo Jesus conhece o teu nome. Jesus te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe quem você é. Mesmo que você esteja distante, mesmo que você não esteja preocupado em se aproximar dele, mesmo que você queira viver a sua vida da forma que você quer viver, Ele continua olhando para você. Ele continua te amando. Ele sabe quem você é e Ele não desiste da tua vida. Ele não desiste da tua vida. Você está aqui porque Ele te ama. Esse encontro Ele que marcou com você. E Ele diz: Zaqueu, desce. Porque para encontrar com Jesus tem que ir. Vocês estão entendendo esse manto aí? Nariz em pé não tem intimidade com Jeová. Soberba não tem como ter intimidade com Jeová. Ele desce e Jesus vai para a casa dele. Estou encerrando. Quando Jesus entra na casa, Zaqueu manifesta o fruto mais importante de um verdadeiro arrependimento. Ele diz, sem Jesus falar nada, ele diz assim, ó: todos os meus bens. Lembra que ele era publicano, certamente roubava. Essa era a fama dos publicanos. Porque quando a coisa é fácil, corrompe o homem. Às vezes nós falamos tão mal do político, mas muitas vezes se nós estivermos lá,
Porque é fácil de falar o que você não passa e nem vive. E às vezes zombamos e criticamos o que rouba muito, mas não percebemos que muitas vezes nós nos comportamos como eles nas pequenas coisas. Quando você guarda a fila para alguém, você está se comportando como um político corrupto. Quando você guarda o lugar do assento para alguém, coloca a sua bolsa para fulano chegar, porque fulano nunca chega no horário do culto. Fulano não está preocupado de chegar no horário do culto, mas no trabalho ele precisa chegar. Por quê? Porque senão eu vou perder, não vou não? Cada minuto que eu chegar atrasado eu vou perder dinheiro. Então ele prefere não perder dinheiro, mas não está nem aí em perder uma verdadeira adoração, porque chegar no horário é adoração, é comprometimento. Eu sei que tem pessoas que não conseguem por algum motivo, mas tem uns que não estão preocupados em chegar no horário. Não estava no script não, viu? Veio do céu. Quando você guarda, é você dizendo assim: eu não estou nem aí com aquele que chega cedo. Então você está comportando como eles. Zaqueu rouba porque a situação era propícia e ele já estava no meio daquilo que não prestava. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, sem Jesus dizer nada, ele diz para Jesus: tudo que eu tenho eu vou dar a metade para os pobres, e todo aquele que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Quando há arrependimento, há mudança de vida. Quando há arrependimento, há mudança de atitude. Ou no mínimo, você vai lutar contra esse mal que está na tua vida. Não venha falar que você se arrependeu se você não está lutando contra esse mal que está na tua vida. O Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: se arrependa de verdade. Esse é o segredo de viver o reino de Deus. Esse é o segredo de viver o melhor de Deus. É se arrepender de todo o coração, é confessar as tuas mazelas diante do Senhor, mudar a tua vida, e você vai viver coisas inexplicáveis que Deus tem para você. Se coloque de pé. Grupo de louvor, vem cá. O texto do capítulo 3 diz assim, o próprio João, na continuidade, ele diz assim, o machado está na raiz. E ele continua dizendo: toda árvore que não der o quê? Que não der o quê? Será cortada e lançada aonde? Aonde, igreja? O que vocês entendem com fogo? Fala aí. O que vocês entendem por fogo? Então você está ciente. Isso quer dizer que você não é um inocente. Não tem desculpa diante de Deus. Porque João começa dizendo: produzir frutos de arrependimento. E ele continua dizendo: aquele que não produzir frutos será cortado e lançado no fogo. Isso é um alerta de Deus para mim e para você aqui nessa noite. Se você permanecer sem dar frutos de arrependimento, o seu destino é o fogo. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Feche os teus olhos. Você conhece a tua vida? Você te conhece mais do que eu posso te conhecer. E Deus te conhece. Senhor, a Bíblia diz que ninguém pode esconder nada de ti. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar.
Às vezes nós andamos como se o Senhor não tivesse ciente das nossas falhas. Às vezes subimos no púlpito ou fazemos aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, sem parar para pensar que maior do que a obra que nós fazemos e mais importante do que a obra que nós fazemos é a nossa salvação. Porque não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Gera em nós esse espírito de arrependimento. Gera em nós, Senhor, oh Espírito Santo, traz à luz agora cada coração. Vem nos convencer do erro, do pecado e da justiça. Nós vamos participar da ceia agora, meu irmão. Pede perdão para Ele. Pede perdão para Ele. O Espírito Santo está trazendo na tua mente agora aquilo que você precisa se arrepender. A primeira coisa que cabe você fazer agora é aquilo que Davi fez. Confessa de verdade. Reconhece que o erro não é culpa dos outros. O erro não é culpa de fulano e nem de Bertano. O erro está em você. O pecado foi proveniente de você. Porque você e eu precisamos mais de Deus. Quando nós nos arrependemos de verdade, a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos perdoar. O teu sangue nos purifica de todo pecado. Mas tem que haver arrependimento. Se você sente que precisa desse perdão, vem aqui na frente. Eu nem ia fazer isso, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Se você sente que precisa desse perdão, que você precisa se arrepender e às vezes não tem tido força para se arrepender, vem aqui na frente. Vem aqui na frente no altar de Deus. Vem se humilhar diante dEle. Vem se humilhar diante da presença dEle. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos clamar pela tua vida, porque o teu Deus está aqui. Ele está falando com você. E só Ele tem poder de mudar a sua vida. Começa a orar aqui, obreiros. Nós não temos muito tempo. Começa a orar. E você também fica em espírito de oração. Você, mesmo que você que não veio, ore ao Senhor.